E aí, galera, boa noite, tudo bom com vocês? Então, vocês votaram no meu Instagram. Nessa vez eu deixei até passar mais um tempo para poder a votação acontecer, né, e ficar bem mais clara, porque até basicamente perto do horário de eu lançar o vídeo ainda não tinha uma definição, então acabou que semana passada eu deixei passar para dar tempo da votação ficar, né, mais adequada. E aí hoje, então, a gente vai falar sobre o tema que vocês escolheram, que é a Federação Interuniversal. E o escolhido como representante da Federação Interuniversal que nós vamos falar hoje é nada mais, nada menos do que ele. Pois é, JC, o cara, também conhecido pelos seres por seu nome cósmico como Maitreya. Bora pro vídeo? E aí, galera, se você não votou, não fique triste, tá? Vai ter outras enquetes que a gente vai colocar no nosso Instagram para facilitar o acesso do Instagram para vocês agora na nossa thumb do canal. Vocês vão reparar, algumas mudanças foram feitas, né? E inclusive com a contribuição de uma amiga aí que até fez a arte para mim sem eu pedir nada, então foi até muito legal da parte dela. Valeu, Jéssica, muito obrigado. E bom, eu acrescentei a nova thumb do canal e acrescentei junto com essa capa, né, da nova thumb do canal, o nosso Instagram. Então, se você quiser, né, é só clicar ali no íconezinho do Instagram que está ali pertinho do ET assim, e você já vai ser levado diretamente para nossa página do Instagram. Siga-nos lá na nossa rede social e aí quando tiver as próximas enquetes você pode participar. Valeu? Hoje nós vamos falar então sobre a Federação Interuniversal, foi o tema escolhido, e sobre um dos representantes que talvez seja o mais conhecido por nós, um dos mais famosos no planeta Terra, que é justamente quem? O JC, né? Que é o nosso querido amigo Jesus Cristo, como nós conhecemos aqui. É claro que esse não é o nome cósmico dele, né? Cada ser ele possui um nome cósmico, que é o nome cósmico de Jesus. Assim como dos outros seres, não difere muito o motivo pelo qual ele foi escolhido, que tem a ver com o seu padrão vibratório. E o nome de Jesus é Maitreya. Inclusive, nome cósmico esse cujo qual é citado em alguns textos, em alguns livros, em alguns estudos e coisas do tipo, falando sobre o final dos tempos, sobre a chegada do segundo Cristo, que na verdade não é um segundo Cristo, é o próprio JC, só que ele vem como ser agora, né? Não como um ser humano. E quando ele retornar ao planeta, ele volta aí com a sua, digamos, totalidade energética. E aí, por conta disso, ele volta também com seu nome cósmico, cujo qual ele vai ser conhecido por nós aí como Maitreya, tá? O que falar sobre Jesus? Pois é, partindo do ponto de princípio que a história de Jesus, vamos dizer assim, é conhecida amplamente, de forma quase que totalitária aí por todo o mundo. É muito difícil você falar sobre um cara cujo qual não se precisa falar muito, né? Faltam palavras para definir tudo que Jesus representou para nós aqui como Cristo terreno. Mas eu vim falar hoje sobre Jesus, não o Cristo terreno, mas Jesus, o membro da federação, tá? E o cargo de Jesus junto à federação não poderia ser diferente senão
o representante do planeta cujo qual ele está ali agindo como Cristo, tá? Como eu já falei em outros vídeos, tá, galera? Que fique claro, o cargo Cristo, né, é um posto, é um cargo cujo qual o ser que assume, ele se torna responsável pelo processo evolutivo de um planeta inteiro. E aí, por conta disso, ele galga também um processo evolutivo para si, melhorando a sua própria evolução e coisas do tipo. Só que eu acho que ninguém, talvez no universo inteiro, tenha pego uma rabuda tão grande quanto o fato de ser Cristo de um planetinha como o nosso aqui, né? É verdade. Digamos que na Terra o buraco é mais embaixo. Mas, bom, isso é só uma confirmação da verdade, né? Jesus, ele ocupa um posto, então, junto à Federação Interuniversal, que ele basicamente seria ali o responsável por direcionar, junto dos outros seres, quais são as necessidades do planeta, né? E aí, quando eu digo necessidades do planeta, tá, gente? É as necessidades individual, tanto da evolução planetária do próprio planeta em si, da esfera, embora tenha aí gente na internet hoje falando que a Terra não é uma esfera, né? Que ela é chata, né? E chato é você, ela não é chata, né? Mas, enfim, tretas à parte, né? A Terra em si evolui, né? E por conta disso, como todo planeta no universo tem um processo evolutivo, também é um ser vivo, também evolui, Jesus ali tem como responsabilidade direta, junto à Federação Interuniversal, a evolução do planeta, tá? Segundo ponto, segunda função de Jesus junto à Federação Interuniversal é também, digamos, direcionar, comandar, redigir, apoiar, enfim, tudo que é ligado ao processo evolutivo terreno. E aí, tudo que é ligado ao processo evolutivo terreno enquadra e engloba os seres humanos que estão encarnados aqui, sejam eles da espécie terrícola ou sejam eles de espécie estelar, não importa, tá? Independentemente do fato de você ser um estelar ou de você ser um terrícola, você está dentro de um processo evolutivo, até porque se você é um estelar, você precisa relembrar quem é, acessar sua memória cósmica, cumprir a sua função terrena, que é a sua missão, que tem a ver com aquele videozinho da missão de placa, né, ou placa de missão. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para poder vocês acessarem, quem não viu esse vídeo, tá? E, bom, aí sim, ir embora do planeta para poder voltar para o seu ponto de origem. Os terrícolas, por outro lado, que são o povo que efetivamente são os verdadeiros donos do planeta, e esses precisarão evoluir junto com o planeta, e por conta disso é também função de Jesus administrar isso. Digamos que é como se fosse assim, a função de Jesus junto à Federação Interuniversal, ela acumula muitas funções que na verdade acabam sendo subdivididas para vários outros seres, o que de certa forma, ao meu ver, é muito injusto, né? Porque Jesus é um cara, né? Ah, Pierre, ele não é um cara, ele é Jesus, sim, mas ele é um cara, ele é um ser cujo qual ele já tem uma responsabilidade ferrada nas costas, que é a evolução de um planeta inteiro, e do seu povo, né, o povo do planeta inteiro. E ainda, além de ter essa responsabilidade, tem ali a função de administrar tudo isso, administrar as mudanças, administrar a dosagem do trabalho dos outros. Então, assim, o trabalho de, por exemplo, expansão de consciência, que é causado por um outro ser, um arcanjo e assim por diante, ele tem que ser dosado de acordo com aquilo que o planeta aguenta e de acordo com aquilo que o seu povo está preparado. E aí quem faz essa administração de dosagem
é Jesus. Então, ou seja, o cara ainda nem voltou. Ele já veio aqui, tomou na cabeça pra caramba do nosso povo terreno aqui, né? Que percebe-se que nós não somos muito bons em política, em escolher lideranças e coisas do tipo. Então ele tomou na cabeça por parte de, né, interagir conosco aqui e da forma como a sua história acabou, o que de certa forma já era previsível, fazia parte da missão dele, né? Mas enfim, mas isso não impede o fato, nem muda o fato de que ele passou por tudo aquilo e sofreu tudo aquilo, né? E então, ou seja, ele tomou na cabeça por conta de tudo aquilo que ele passou aqui. E aí ele vai embora, ele se compromete de voltar no final dos tempos para ajudar no resto do processo evolutivo. E ainda, enquanto ele não volta, enquanto ele está lá, ele ainda tem que ficar administrando todo este trabalho, toda essa coisa que está sendo feita agora, o próprio processo de transição terrena. Então, ou seja, Jesus tem trabalho pra caraca, sabe? É muito trabalho, é muita coisa que o cara faz. Entre os membros da Federação Interuniversal, Jesus, ele é tipo assim, ele é o Ken Reeves, sabe? Tipo, o cara faz de tudo e ele é fodástico. Então é a mesma coisa Jesus. Jesus é o único ser da Federação Interuniversal que ele é um ser de sexta dimensão e não de nona, como os outros seres. Por quê? Ah, Pierre, você está querendo dizer então que Miguel manda em Jesus e os anjos mandam em Jesus? Gente, para. Essa história de manda, desmanda, isso é coisa de gente aqui, sabe? De gente humana, bem humaninha, coisa de humanice, sabe? Entre os seres lá em cima não existe isso, tá? O próprio arcanjo Gabriel uma vez explicou para mim que a gente tem que ter uma ideia de hierarquia para poder a gente entender como a dinâmica de funcionalidade quântica do universo se expõe para nós. Mas que no universo não existe isso. Não existe ordem, existe ordenação. Todos os seres sabem qual é a vontade de Deus, qual é o processo evolutivo do universo, né? E aí os seres positivos que congregam dessa mesma verdade, eles trabalham com um trabalho em comum para fazer isso acontecer. Cada um na sua dimensão, cada um na sua vibração, com as suas ferramentas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Né? E aí as pessoas, mas por que Jesus é um ser de sexta dimensão, Miguel é um ser de nona, aquelas coisas, sabe? Que a pessoa para mim que fica perguntando muito essas besteiras, ela fala assim, tá? Na minha cabeça ela fala assim. Gente, Jesus está na sexta dimensão por um motivo muito simples. Por nós, por você, por mim e pelo planeta. Jesus já poderia estar na nona dimensão há muito tempo. E por que ele não foi? Gente, seres de nona dimensão, eles são de uma realidade vibratória tão elevada e tão diferente de nós, que, por exemplo, se um ser de nona dimensão direcionasse o seu pensamento focalizado, ou seja, de forma única, em cima de uma única pessoa, essa pessoa explodia aqui embaixo. Ela estourava de dentro para fora, que dá um balão de gás, assim, sabe? Porque ela não ia suportar simplesmente a vibração energética do pensamento de um ser de luz dessa magnitude sendo direcionado exclusivamente para ela, tá? E ainda tem gente que acha que, tipo, Deus para o mundo para poder olhar para ele, né? Como se, tipo, sei lá, o corte de cabelo dele fosse o mais importante do que qualquer outra coisa no mundo, sabe? Difícil. Bom, a verdade, gente, Jesus já poderia estar na nona dimensão. Mas, por conta de ele ser o Cristo planetário e por conta de ele ser responsável pelos processos ilusórios aqui de evolução do planeta, ele tem que ficar na sexta dimensão. Se ele passar dali,
a gente perde total e completamente o contato com a energia vibratória de Jesus. Jesus não conseguiria interagir mais conosco, e ainda levando em consideração o fato de que Jesus se comprometeu de voltar ao planeta. Se ele fosse um ser de nona dimensão, ele não poderia voltar. Então ele se mantém na sexta dimensão por amor a nós e pelo compromisso cósmico que ele escolheu, né? Que ele assumiu. Então, ou seja, até nisso a gente atrapalha Jesus, né? Porque, tipo, o cara já poderia estar lá na nona dimensão faz tempo, talvez em um outro universo já, continuando seu processo evolutivo, mas ele assumiu a bucha de lidar com os humanos. E aí, ó, só o que deu, né? O cara tem que ficar preso ali na sexta dimensão, porque não pode passar dali, porque senão a gente não aguenta lidar com ele. O humano é fogo mesmo, né? É complicado. Mas, enfim, são, digamos, os preços que ele acaba tendo que pagar por conta dos serviços que ele está tendo que prestar, por conta do serviço que ele se pôs como, digamos, que ele se ofereceu, né, como, digamos, voluntário, tá? Então, ele já sabia, no final das contas, que tudo que ele iria passar, toda essa limitação, todas essas dificuldades, elas iriam acontecer, elas iriam vir, né? E acho que, assim, pela grandiosidade dele, ele já esperava como lidar com isso, e ele lida com isso, acho que da melhor maneira possível. Seres de nona dimensão são energeticamente avassaladores para nós. É quanticamente impossível de quantificá-los. Mas seres que são Cristos e seres que se colocam por amor na missão de Cristo, principalmente em planetas tão densos e tão difíceis de evolução como o nosso, eles são passíveis de grande admiração e são respeitados por muitos outros seres, inclusive pelos grandes membros da federação, os anciões, né, os arquitetos e assim por diante, né? Então, ou seja, Jesus, ele está aí hoje no universo como talvez o Cristo mais fodástico que já existiu, sabe? Por conta da bucha que ele assumiu, por conta de tudo que a gente já sabe que acontece na Terra, a manipulação negativa, a queda de Lúcifer, a chegada dos anjos caídos, né? A questão de seres de outras raças negativas que acabaram vindo parar aqui. Então, ou seja, todo o samba do crioulo doido que se formou aqui, né? Toda aquela movimentação complicada que se formou aqui acabou fazendo com que, digamos, o trabalho de Jesus seja um trabalho antológico, assim, sabe? E ele é lendário, então, ou seja, ele é percebido e perceptível a todos os seres do grande universo, sendo então, inclusive, sabido, né, desse trabalho por seres de outras realidades vibratórias de outros universos. Bom, eu particularmente gosto muito do JC, né? Gosto muito de Jesus, gosto muito de Maitreya, né? Para quem não entendeu, tá? Jesus, JC, Maitreya é tudo a mesma pessoa, tá? Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? E, bom, eu gosto muito dele. Eu acho ele um ser realmente extremamente admirável por tudo que ele representa, sabe, energeticamente e quanticamente para nós, como realidades vibratórias aqui no nosso planeta, realidades transitórias no caso dos seres estelares, que somos nós, e por todo o trabalho que ele se desprende a fazer por amor e atenção a nós, terrícolas, que estamos aí preocupados com as nossas humanices, muito mais do que com os ensinamentos que ele deixou, com as coisas que ele passou, que já fazem mais de 2000 anos, né? E até hoje existem muitas coisas, muitos ensinamentos que ele falou, que ele deixou, e que não são entendíveis e decifráveis por nós, tá? E isso é perceptível e é entendível
quando você percebe, por exemplo, que existe uma limitação no pensar humano. O problema é quando a gente usa essa limitação como, digamos, uma forma de continuarmos aglutinados em não fazer nada, em não tentarmos evoluir e, portanto, não melhorarmos a nossa questão vibratória, a nossa evolução e assim por diante. E olha, gente, tem muita gente ainda por aí. Eu, como terapeuta, que hoje eu me tornei, eu percebo muito isso. Existe muita gente preocupada com a parte menor da vida, sabe? Preocupada com o salário dela que ela vai receber no final do mês, preocupada se o marido dela ama, se vai trair ela, se trai ela, preocupada em arrumar um boy no caso das meninas, preocupada em arrumar uma garotinha no caso dos caras, preocupado se não vai ficar careca, preocupado sabe? Existem tantas preocupações, mas não existe uma preocupação real se, digamos, você está no caminho certo para evoluir, sabe? Eu vejo todos os dias pessoas se atropelando em relação a isso. É claro que existem as exceções, tem muita gente que eu atendo que praticamente todas as vezes que eu atendo, a pessoa faz a pergunta pro Merck, que é um dos senhores do karma, né? Eu acho que eu já citei aqui. Ah, eu estou indo no caminho certo, então, ou seja, essa pessoa ela tem uma preocupação diferenciada. E, gente, eu não tô querendo ser hipócrita aqui, dizer, por exemplo, que o fato de, tipo, você precisa, então, abraçar a pobreza e a miséria para você evoluir e ser feliz. Não, não tô querendo dizer isso. Você tem que trabalhar. A gente vive no mundo humano, a gente precisa de dinheiro, então a gente precisa pagar contas, a gente precisa se relacionar. O ser humano não foi um ser feito para viver sozinho, né? Então ele precisa se relacionar. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes, muitas mesmo, a gente coloca essas coisas como uma prioridade, e isso é uma falsa prioridade. É uma coisa que ela tem que existir na sua vida, mas ela não pode ocupar uma posição de destaque, ela não pode ser uma questão principal, entenderam? E o que eu vejo é que tem muita gente que ainda coloca isso como questão principal. Mas, como eu disse, humanos fazendo humanices. Não, tá na porrada. Bom, galera, se você chegou até aqui, é aquele momento que você já sabe, né? Eu agradeço a vocês por terem assistido e peço para você, caso você não seja inscrito, para você deixar o seu inscreva-se para mim aqui no finalzinho do vídeo, tá? Então, baixa a telinha, aperta o inscreva-se, na verdade é aqui o inscreva-se, tá? E inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nada, não perder nenhum vídeo, tá? E se você já é inscrito e quiser e puder, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, isso ajuda bastante a gente, porque faz com que o canal seja divulgado mais amplamente. E não esquece de dar aquele gosteizinho, like que fica aqui embaixo, porque isso também ajuda o algoritmo do YouTube a entender e a perceber que tudo que a gente está falando aqui sobre espiritualidade faz com que o canal seja relevante e, portanto, ele também, o próprio YouTube, ele se, digamos, responsabiliza por fazer com que o nosso vídeo seja divulgado nos canais de outras pessoas. Então, essa parte é talvez ainda até mais interessante, tá? Entendeu? Bom, galera, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado do tema, tá? Na semana que vem eu volto com outro tema dos estelares para dar uma intercalada novamente. E breve eu devo lançar outra enquete lá no Instagram, beleza? Um abraço para todos, uma boa noite, um bom finalzinho de quarta-feira e até mais. Fiquem na luz. Valeu.